a gente já se conhece já há um tempinho, né? A gente andou tendo uma divergência de opinião aí no Facebook. Eu não estou entrando aqui para fazer videozinho para botar em YouTube e para ficar famosinho, essas coisas, porque isso aí não é meu perfil. Eu sou até meio tímido, né, com relação a isso. Para quem me conhece sabe que nem tirar foto eu gosto, né? Mas assim, a política hoje, a polarização, ela tomou conta de tudo quanto é lugar que a gente vai, né? Acaba sempre rolando um assunto de política, mesmo para quem não gosta, né? De certa maneira, pessoal, eu acho isso até meio que positivo. Eu estava falando isso agora num grupo aqui de vendedor amigo meu, né? Que eu acho que se tivesse esse pau quebrando aí já desde os anos 90, até mesmo se isso não aconteceu na época devido à quantidade de informação que circulava na época, que não era igual, né? A gente era refém de meio de comunicação tradicional, que é a televisão, né? A Globo, principalmente, que sempre na época teve a maior audiência. Então é o seguinte, a política hoje ela virou um assunto que faz parte da vida de todo mundo, não tem para onde a gente correr, tá? Eu acho que independente do pensamento político, né, é o melhor que a gente pode fazer para o nosso país, é o mínimo que a gente pode fazer, entendeu? Independente de qual político que um ou outro defende, isso é um meio que a gente tem de cobrar mais das autoridades, né, que é os que governam a gente. E assim, cara, todo mundo tem direito de não gostar de política, mas vai ser obrigado a ser governado por quem gosta, entendeu? Então, o que a gente pode fazer é isso. O que me levou a gostar muito, a passar a gostar muito de política, entrar nesse impasse, cara, eu já briguei com muita gente por causa de política, né? Eu já ameaçaram me bater, eu já ameacei sair na porrada com os outros, já teve um professor uma vez, né, um cliente meu que quase me agrediu, um velho, né? Então, assim, foi justamente que eu, como cidadão, eu sempre fui muito lesado. E quando eu comecei a me aprofundar dentro da questão ideológica, né, com relação a esses objetivos que o PT claramente tem, hoje eles já não negam mais isso, né, principalmente no tocante à existência do Foro de São Paulo, que foi negligenciado aí por muito tempo, isso me causou uma revolta muito grande. E, cara, eu considero isso, para um ser humano, para um cidadão adulto, né, que já tem uma certa experiência de vida, que tem uma certa formação, o cara defender um tipo de coisa desse, cara, para mim é inadmissível, cara. Eu fico. Né, o cara defender política, eu sou socialista, eu sou comunista. Pô, meu irmão, sabe o que acontece? A gente pega aí, vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei na página do PSOL, tava lá uma homenagem à Revolução Chinesa. Cara, na história do mundo, ninguém matou mais do que o Mao Tse Tung, irmão. Entendeu? Aí, homenagem à Revolução Cubana. Aí, porra, aí você vê uma cambada de. Adolescente até passa batida, irmão. Entendeu? Mas, porra, porrada de gente com formação intelectual, professor defendendo esse tipo de coisa. Então, isso é revoltante. Então, foi por isso que eu entrei nesse impasse aí com essa galera. Isso aconteceu, briga minha já no grupo com o pessoal da minha família, até mesmo com duas primas minhas, irmã do Rodrigo, a gente não se fala mais em função disso, entendeu? Bem, o que tinha que falar de mim, eu já falei. Então, que vocês forem se apresentando aí, a câmera do Cunha saiu de novo, né? Não, a câmera da Cunha tá aqui, tá aparecendo. Eu tô vendo só a foto dele, mas tá tranquilo. Não faz diferença, não. Não, tá aparecendo aqui para mim. Tá. No meu caso, o que me trouxe aqui foram as discussões que eu tive com esses dois camaradas aí, né? São dois bolsonaristas, né? Amigos meus, eu conheço eles há muito tempo. E vim aqui para a gente conversar mais, para a gente poder. Não é um tentar convencer o outro, porque eu não acredito exatamente que isso seja tão fácil acontecer. Mas pelo menos esclarecer o ponto de vista para não ficar no que a gente tem muito hoje em dia, que é uma pessoa sem entender o outro, fica todo mundo na ignorância, um não entende o outro, e um critica uma coisa que o outro também critica sem estar entendendo. E a ideia é basicamente essa. Né? Eu vim aqui com essa ideia e só para apresentar meu ponto de vista, porque de fato não dá para explicar bem em uma postagem de rede social, que as nossas discussões eram mais em redes sociais. E é claro que não substitui a academia, que é uma discussão, essas questões são muito mais aprofundadas num debate acadêmico lá, por livros, por artigos e tudo mais.
embora a gente tenha aí os caras que auxiliam o Bolsonaro aí, aquele Weintraub aí falando que ciência não, né, é uma bobeira, que é coisa de quem tinha tempo, que hoje em dia não se faz mais, né? Mas, então eu sou o comunista aqui nessa discussão, só que eu defendo uma Não, linha nova, né? Porque eu não defendo o comunismo marxista, né? Porque justamente tem muitos problemas e eu pretendo explicar isso aqui. Eu defendo um comunismo empresarial de mercado, que é uma linha nova, e é isso que como eu defendo, eu pretendo explicar aqui para ficar um pouco mais claro. E aí, se o Rafael também quiser falar alguma coisa aí. não, por mim tá tranquilo, vocês os dois já falaram, a gente é amigo já há bastante tempo e a ideia surgiu dessas postagens que geralmente você faz e a gente vai lá perturbar você. Então, por ali fica meio complicado de um explicar aos outros, o seu ponto de vista, e até que a gente botou lá, pô, então vamos marcar um debate, pô, então vamos. Aí, na verdade, não é um debate, é uma conversa que cada um vai expor o seu pensamento e o que tu falou, não é para um convencer o outro, de repente a gente chegar a não a algum acordo, mas a chegar a algum ponto em comum. Porque que de repente você tem uma ideia que eu não entendo e você vai me explicar e eu posso passar a entender e concordar. Pô, Leandro, realmente dá para fazer assim, mas se fizer de outro jeito. É isso. Tá. Não, então vamos lá. Eu queria começar, né, porque a gente entrou em várias discussões ali A nessas. liberação da droga que tu começou, que a gente começou a apertar. A questão da segurança pública, né, que envolve a legalização ou criminalização e repressão das drogas. A questão das privatizações a gente também discutiu. Então, eu preferia começar pela questão dessa questão econômica, da privatização e tudo mais, porque é uma questão que, para mim, ela vem antes, ela é mais importante porque ela abrange muitas áreas na sociedade. Ela vai abranger desde do emprego lá, ou o desemprego, né, que vai gerar criminalidade, vai aumentar. Você pode pegar qualquer país desenvolvido, você vai ver que a questão das drogas é tratada diferente daqui do Brasil ou de um país subdesenvolvido. Por quê? Porque num país desenvolvido, é claro que as drogas não vão ser um problema tão grande, porque não vai gerar uma violência tão grande. Os Estados Unidos ainda tem, porque lá também tem muita desigualdade, mas normalmente os países, você vai pegar França, Alemanha, Dinamarca, Noruega, todos esses países, Suíça, Japão, todos esses países têm drogas, mas não gera tantos problemas quanto no Brasil. Então, por isso eu acho que a parte da economia ela deve vir primeiro nesse debate nosso e depois a gente entrar nessa área que já é mais específica, né? Se vocês concordarem, a gente pode começar por aí. Não, beleza. Você falou, tá certo. Tá beleza, a gente pode ser. Então, Henry, você até colocou lá uma questão, né? Antecipou lá no nosso grupo lá sobre como que eu defendia um Estado menor e era contra esse modelo de privatização, né? Você até falou. Sim, foi. Isso. Eu te confesso que fiquei até curioso. Eu vou explicar assim a minha posição assim brevemente, né? No livro Comunismo Empresarial de Mercado tá explicado bem mais elaborado, né? Como é um livro, tem muita coisa ali, são citados vários autores e tal. Mas o que eu posso resumir é que a gente busca uma síntese dos melhores sistemas, né? O que tem de bom no sistema liberal e o que tem de bom nas ideias, nos princípios comunistas, né? O sistema liberal ele é um sistema que ele é comprovado que ele dá um dinamismo econômico maior. Já num sistema socialista marxista a gente foi um fracasso quanto a isso, quer dizer, teve até um ganho de industrialização na União Soviética, mas depois que a economia passou pós-industrial, né, ela passou a ser uma economia mais, começou a não ser tão competitiva quanto as economias europeias e americanas, né, e japonesas, capitalistas no geral, né? E tem, ao mesmo tempo, tem a questão
da desigualdade que é gerada e que é o cerne de todos os problemas, da maioria dos problemas sociais que nós temos no Brasil hoje e no mundo no geral, né? Que é a questão da desigualdade. Só que a desigualdade no capitalismo, no liberalismo, que é o sistema mais próximo do capitalismo mais livre que a gente tem, que são as ideias liberais, eles são um modelo que dá esse dinamismo econômico, mas, por outro lado, é um modelo que gera muita desigualdade. E a ideia do marxismo ali, do comunismo marxista, é um modelo que gera mais igualdade, mas gera menos pujança econômica. Então, a gente pegando os melhores pontos desses, a gente faz uma síntese e aí surge o comunismo empresarial de mercado, que ele defende o seguinte: empresas capitalistas, empresas modernas, elas são empresas que elas não precisam de um dono para estar sendo administrada. E o que acontece? A gente pode, isso é comprovado até pelo mainstream, né? Os próprios autores ganhadores de prêmio Nobel falam isso. Paul Samuelson, são vários autores que falam isso. As grandes empresas hoje, principalmente, elas são administradas profissionalmente. Elas, como o Henry está estudando administração, já sabe, né? Que a maioria das empresas não são aquelas familiares. As empresas familiares tendem a dar lugar às empresas de administração profissional. Então, a gente pode ter uma empresa que ela é empresa igual a capitalista, que ela gera todos os benefícios de uma produção maior capitalista, de uma produção econômica maior, só que essa empresa sendo pública. Só que a diferença é o seguinte: a empresa pública atual no Brasil, ela não é administrada de forma similar à empresa capitalista. E no comunismo empresarial de mercado a gente iguala isso, ela é administrada de forma igual à empresa capitalista. Só que qual é a diferença? A diferença é que essa empresa ela reutiliza o lucro não vai para o dono. O lucro vai voltar para a própria empresa e reinvestir na atividade da empresa. Então é uma empresa que, se ela é igual a outra, ela já está no que o Aristóteles chama de A igual a A, ela já é igual. Só que ela tem uma diferença, ela usa o lucro para a própria empresa, então ela é superior à empresa capitalista. Então esse é o tipo de economia que eu defendo, que vai ser a economia superior ao modelo capitalista atual e que vai resolver os problemas de desigualdade, porque uma empresa que não dá o lucro para um dono, ela é uma empresa que paga salários melhores para os funcionários, ela é uma empresa que gera um maior crescimento econômico. Esse é o modelo que eu defendo. Brevemente, assim, eu estou tentando resumir, mas a gente pode, depois, conforme a gente conversar aí, eu posso explicar melhor. Mas acho que basicamente é isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Se a empresa não gera, só para eu entender, que realmente eu não sei. Se a empresa não gera lucro para o dono, qual o interesse que o dono tem de manter essa empresa, já que não vai ter lucro? Tá, essa empresa não é uma empresa capitalista, ela não é uma empresa com um dono, ela é uma empresa pública. Só que ela não é uma empresa pública administrada em modo de mercado. Ela é uma eu sei como é que é. Administrada com administradores profissionais do mercado. Tá, eu entendi mais ou menos. Ela não é... A empresa pública atual no Brasil, ela é administrada pelo governante, o cara que é eleito, um cara que não sabe nada de economia nem de administração. Às vezes ele pode até saber alguma coisa. Não necessariamente. Não, ele pode saber alguma coisa, mas ele não necessariamente sabe. Ele pode ser o Lula, por exemplo, ele não sabia nada de administração, ele nunca estudou economia e ele foi o presidente, ele que indicava os dirigentes da Petrobras, os dirigentes do Banco do Brasil, dirigente de todas as empresas. E as empresas públicas aí no Brasil não têm esse modelo de reinvestir o lucro e não são uma empresa administrada em um modelo de mercado. Elas são empresas com ingerência política. Elas são administradas ao bel prazer do político. O político faz o que ele quer. As empresas que o comunismo empresarial de mercado defende são empresas autônomas, elas funcionam com autonomia. O governo ele não entra na administração da empresa.
O governo está fora. A ideia é, inclusive, reduzir o governo, reduzir o poder do governo, porque você vai poder focar a economia, o dinheiro dos impostos em criar empresas, ou comprar ou criar empresas para ser dada autonomia para elas, para que elas já gerem benefícios para a sociedade por si própria. Benefícios só por ter a função produtiva delas e gerar emprego. Não sei se dá para entender. Deu mais ou menos. Só tem um detalhe. Qual seria o fator que você, vindo, por exemplo, de uma empresa familiar, ao longo dos anos, conforme a empresa vai crescendo, conforme a empresa vai se desenvolvendo, melhorando a estrutura, seria para a empresa deixar de ter um dono tendo lucro? E, no caso que você falou relacionado a uma empresa pública, seria isso aí. Eu vejo isso muito acontecer em empresa privada. A gestão da empresa vai ser terceirizada. Existem empresas que são especializadas em administrar empresas mesmo. Sim. Né? Eu conheço, agora há pouco tempo, tinha uma fábrica de ração de cachorro, que não estava muito bem, teve um incêndio na fábrica na época, inclusive até alguns lojistas tomaram prejuízo em função da falta de produto deles, que eu soube que hoje tem uma empresa administrando. Tá? Isso daí eu concordo com você. Agora, o que acontece, o Leandro, com relação a... Primeiro falar, eu vou chegar nessa parte, mas primeiro falar o que você citou em relação à desigualdade social. Tá? Vamos falar primeiro a nível de... Bem que você citou também tema de droga, mas eu vou falar da desigualdade, vou falar da droga e vou falar com relação à gestão de empresa aí que você tinha falado. Tá? Ô, Cunha, eu acabei te interrompendo, você ia falar alguma coisa na minha frente? Não, né? Não. Tá, então depois eu terminando de falar aqui, você querendo pegar uma parte aí é com você. Não, tranquilo. Fala primeiro relacionado à desigualdade social. Muita gente vai distorcer ou não vai entender o que eu estou falando. Nem sempre desigualdade social tem a ver com pobreza. Eu vou explicar, por exemplo, você pega um cidadão pobre de um país que nem a Noruega, num país até mesmo como os Estados Unidos, tá? O custo de vida desse cidadão, o poder de consumo que ele tem, com que ele ganha menos do que com que ele ganha, mesmo sendo um valor menor do que um empresário, né, de alta classe, aquele dinheiro que ele ganha ali, ele paga as contas dele, que são os custos essenciais dele, sobra dinheiro para ele ou poder investir na formação dele ou dos filhos, ou para ele juntar para poder investir em bolsa de valores, em ações, por exemplo. Nos Estados Unidos, mais da metade da população tem ações hoje, né? Caso ele não esteja satisfeito com o que ele ganha. Então, independente do cara ganhar menos ou não, menos ou mais, ele tem condição de crescer. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é isso. É porque a gente tem que ver também, tá? Sem querer menosprezar outras pessoas, como, eu não sou abastado financeiramente, né, para me colocar como exemplo, que uns têm mais capacidade de produzir do que outros, tá? E eu não acho justo esse que tem mais capacidade de produzir, ele ser diretamente punido. E outros têm a vocação também de gostar mais de trabalhar do que outros. Tá? Então, por isso que eu acho que a desigualdade social existe, sim, é um problema, mas não é o problema principal. Né? O que causa muita desigualdade social hoje é justamente a questão da educação. Só que, ao mesmo tempo, também a educação não é tudo, porque nem sempre a educação tem a ver com a formação caráter e moral de cada um. A prova que a gente tem disso é o nosso próprio cenário político. Né? Para não dizer que eu estou aqui só para falar mal do PT. Porra, o Michel Temer é inteligente pra caraca. O Flávio Bolsonaro é inteligente pra caraca. O Renan Calheiros não é um cara burro. Quantos processos o Renan Calheiros tem? Entendeu? Então, o que pega relacionado à desigualdade social, o Leandro, é isso. Eu acho que hoje em dia, para um Estado diminuir a questão da desigualdade social, como eu falei, principalmente melhorar a educação, você vai ensinar o cara a pescar, ao invés de dar tudo ali na mão dele, ele vai ter discernimento para qualquer tombo que ele tomar da vida, seja profissionalmente ou não. Ele vai conseguir se levantar, e basta também ele ter vontade. Né? E, cara, com relação à legislação, o Brasil tem uma lei que dá muita brecha para se cometer crime. Né? O judiciário brasileiro é muito conivente com relação a isso. Enquanto você vê agora aí, que passou durante a pandemia, né? Porra, segundo a narrativa da esquerda inteira, do pessoal do Supremo, era para todo mundo ficar em casa. Aí me veio a porra do Gilmar Mendes, me solta, se eu não me engano, acho que foi 15 mil criminosos. O cara saiu da cadeia, estupou uma garota no estado aí, o cara já era reincidente.
Então, a impunidade, ela também dá muita margem para o índice de violência que a gente tem. Tem um percentual considerável de homicídio aí, que agora eu não vou saber de cabeça, e de crimes como um todo, que é crime reincidente. Entendeu? Isso, cara, sinceramente, é inaceitável. Tá? Com relação à política de droga, eu desconheço que o Japão, por exemplo, tem a droga legalizada. Não tem não. Não tem, não? Teve algum outro país que você citou? Suíça, também desconheço. Eu não citei que eles têm droga legalizada, não. Eu estava falando aqui que o problema de criminalidade é diferente onde existe pobreza mais aguda de onde o país é mais desenvolvido economicamente. Entendi. Então você me perdoa. A punição, né? Com relação à legalização de droga, você chegou a comentar em relação à legalização de droga, não, né? Não, ainda não. Desculpa. Ainda estamos na parte da economia ainda. Tá, então não vou entrar nesse assunto, não. Vamos lá, com relação à empresa pública ter gestão de empresa privada, eu acho que isso até poderia funcionar em parte, desde que haja uma abertura de mercado e quebra de monopólio ou oligopólio dessas empresas. Por quê? O cara só tem ele atuando no mercado, não importa o preço que ele vai ter no produto, ele vai vender, ele fazendo um bom trabalho ou não, porque a população não tem para onde correr em relação a isso. Com relação ao... Oi, pode falar. Basta ver telefonia há pouco tempo, né? Só existia uma. Sim, e é uma merda porque só existe 5. Continua sendo. O mercado de banco é a mesma coisa. A gente tem... Agora que está começando a aparecer mais bancos no Brasil. Banco digital. Então, o que acontece, Leandro? O problema de você, mesmo com essa abertura de mercado, deixar uma empresa na mão do Estado, mesmo sendo gerida por uma instituição privada, principalmente se for através de contrato, o que tem que ser levado em conta é que, se tiver indicação política, já tem margem para ter merda aí. Então, você não pode dar... Eu acredito que não poderia dar esse tipo de margem. O próprio Correio, que foi o que a gente conversou outro dia, que teu amigo entrou no embate comigo lá, me chamou de gado, mas eu não fiquei chateado com ele, não, relaxa. Eu estou esperando ele me mandar o balanço até agora, que ele não postou lá. Ele falou que o Correio nunca deu prejuízo, mas... Não é fácil achar, eu achei aquele dia lá. Então eu também. E eu usei um canal de mídia de esquerda ainda, para poder apresentar para ele. Mas, enfim, o problema, Leandro, se botar uma empresa dessa, sendo propriedade do Estado, dentro do mercado competitivo, né? Pô, cara, você tem que ver se o cara não tiver estabilidade, se o cara tiver estabilidade ali, independente dele fazer um trabalho bom ou não, o emprego dele está garantido. É o que acontece muito com o funcionarismo público brasileiro. E, cara, para dar lucro para o Estado, se você fizer uma abertura de mercado, tiver 10, 15 empresas dentro do segmento, os Estados Unidos dão uma porrada, não sei exatamente quanto, e essa empresa está ali pagando imposto e gerando emprego, aí a reação em cadeia. Quem está empregado ali está consumindo, está pagando imposto e está aumentando demanda em outro setor. Então, cara, isso eu considero como uma reação em cadeia. Nenhuma empresa no Brasil, né, pelo menos nos dias de hoje, que esteja na mão do Estado, né, sem querer defender o presidente, mas nos governos anteriores, Petrobras trabalhou dando prejuízo, Correio trabalhou dando prejuízo, Caixa deu prejuízo, fundo de pensão sendo assaltado, BNDES fazendo empréstimo aí, tomando cana aí de país comunista. Entendeu? Então, o que acontece? Você pode pegar um governo bom e botar a empresa enxuta de novo, mas aí quem garante que daqui a uma década não vai chegar um outro irresponsável aí, um outro ganancioso e vai esfaquear tudo. Então, a vantagem de você não ter empresa na mão do Estado é essa. Você diminui aquele estufamento da máquina pública que se tem no Brasil, que para mim é hoje um dos maiores casos, que foi se dando em prática principalmente no governo Fernando Henrique, mas é outro tema também, diminui esse afogamento e, cara, abertura vai baixar preço, entendeu? Vai melhorar para a gente, para quem é consumidor. Com relação ao que você falou, sem ter um empresário, o dono tendo lucro, cara, não estou dizendo que é o teu caso, mas tem muito esquerdista que às vezes vincula a culpa de ter pobreza a quem está ganhando dinheiro. Como se o cara que ele está cheio do dinheiro lá, ele fosse lá apontasse uma pistola na cara do pobre, você consome meu produto, eu te dou um tiro no meio da cara. Entendeu? Não é bem assim que funciona. O cara, para ele ganhar dinheiro, cara, não existe geração de riqueza sem produtividade. É impossível.
O que pode acontecer? O Estado vai injetar dinheiro na economia, daqui a pouco ele vai ter que repor aquele dinheiro ali, vai gerar por um momento um excesso de moeda no mercado, um boom de consumo que vai aumentar a demanda, isso vai ter impacto na precificação, isso a gente viu isso agora com o auxílio, entendeu? O auxílio aconteceu isso, contribuiu um pouquinho para a inflação, sim, foram vários outros fatores, entendeu? Então é o seguinte, não existe geração de riqueza sem produtividade, o cara, para ele ter produtividade, ele vai demandar mão de obra. Se eu vou abrir uma empresa aqui, eu vou ficar milionário no futuro, eu vou ter que contratar gente, eu vou ter que contratar mão de obra. Entendeu? Então, ou seja, eu estou abastecendo financeiramente o cara vai consumir, vai pagar imposto, vai gerar demanda no segmento. Então, é uma reação em cadeia. E se a gente for parar para prestar atenção, o mundo afora, ao longo da história, 100% dos países desenvolvidos no mundo só conseguiram se desenvolver com economia de mercado. 100%. Não tem para onde correr. Você pode ver que as melhores economias do mundo, a interferência é a participação do Estado. Na economia é mínima. O que você tem em alguns países é que o governo tem uma alíquota muito mais alta que o Brasil em cima do imposto de renda. Tá? Mas em relação à burocracia, a intervenção da máquina estatal na economia é mínima. Os impostos sobre bens de consumo, principalmente são coisas essenciais, é pequeno. Tá bom? Eu tinha que falar por enquanto, é isso aí. Posso falar aí agora um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar ir direto aqui pelo que o Henry foi falando. Questão de pobreza e desigualdade, né? Eu até anotei aqui, mas falou tanta coisa. Da próxima vez, vamos tentar falar ponto por ponto para a gente poder não se perder, que eu me perco mesmo. Mas vamos lá. Pobreza e desigualdade. Bem, de fato, a pobreza e a desigualdade, como você falou, não estão associadas da forma que a maioria das pessoas na esquerda estão defendendo hoje. É claro que uma sociedade desigual pode ser uma sociedade com menos pobreza, né? Isso, se a economia estiver crescendo muito, se a economia estiver em pleno emprego está todo mundo empregado. Se está todo mundo empregado e a economia continua crescendo, os salários vão subir naturalmente. E com isso vai aumentar a renda das pessoas. Isso daí é defendido pelo mainstream da economia e, de fato, tem uma razão lógica e coerente. E, de fato, também é observada nos resultados dos países. A China, por exemplo, é um caso desse. Ela está em pleno emprego, está todo mundo empregado, e aí os salários estão subindo. Não precisa ter um salário mínimo para o salário estar subindo, né? Porque o salário vai subir porque as empresas vão ter que pagar mais porque as pessoas já estão empregadas. Se elas quiserem ter um funcionário, ela vai ter que pagar mais. Agora, das fábricas da China já estão ganhando $1 por mês? Na verdade, as fábricas chinesas já estão com um salário maior do que as fábricas do Brasil. Então, sim, Cunha. É verdade. Já passou o Brasil. Coisa que não é muito difícil, né? E passou rápido. Você vê que e é o modelo mais próximo que a gente tem de um comunismo empresarial de mercado, que é um modelo ainda teórico, porque nunca foi aplicado, então não dá para dizer exatamente assim, mas o modelo chinês é um modelo mais próximo, que é um modelo onde as empresas públicas elas têm um papel enorme na economia, são um percentual alto do PIB de empresa pública, e embora não seja exatamente, não sei, porque no comunismo empresarial de mercado as empresas são administradas de uma forma melhor que a empresa pública chinesa é administrada, que a empresa pública chinesa ainda tem ingerência do partido. Isso daí é um problema. Na China tem gerência do partido. Tá zoando. Isso ainda é um problema. Mas vamos lá, aí você falou da meritocracia. A meritocracia, de fato, só que tem um problema. Isso que você falou, eu concordo em parte. Mas, de fato, tem pessoas que vão trabalhar mais, tem pessoas que vão ser mais eficientes no trabalho, e essas pessoas, de fato, se elas não ganharem mais, elas ficam desmotivadas. Concordo com você. Mas a meritocracia no capitalismo, ela foi se perdendo, e isso já também é comprovado por vários autores. Por quê? Desde o Weber, ele falava sobre a meritocracia no início do capitalismo, que era o seguinte: o cara tinha uma empresa familiar, tinha uma empresinha pequena,
né? E ele era um sapateiro, ele tinha um monte, ele fazia os sapatos. Ele cuidava, administrava. Esse cara, se ele trabalhasse mais e ele fosse mais eficiente, ele ganhava mais. Hoje em dia, isso aconteceu, por exemplo, com o Rockefeller, o primeiro. Ele trabalhou, foi eficiente no trabalho dele, ele ganhou muito. Só que aí a família dele, os filhos, os netos, os bisnetos, não precisam mais trabalhar para ganhar muito dinheiro. Então a meritocracia no capitalismo atualmente ela já se perdeu. Ela não existe mais meritocracia. O cara que é rico hoje, ele normalmente ele é rico de família rica. Tem o cara que consegue, que é o self-made, que consegue fazer a riqueza dele, mas a partir dele, a próxima geração, por isso que vem aquela questão que eu falei, do administrador profissional. O administrador profissional, ele é o cara que administra para esses caras que eles não têm, que eles não são tão bons quanto o cara que fundou a empresa, que fez a empresa crescer. Os filhos, às vezes os netos, às vezes o filho e o neto não são tão bons. Então a meritocracia, nesse caso do capitalismo, se perdeu e no comunismo empresarial de mercado ele vem resgatar a meritocracia, que é o seguinte: como é uma economia feita por empresas públicas, que é chamada no livro empresas comuns, essas empresas públicas, elas não dão um lucro para um dono. Então, não tem o dono que às vezes tem dono que nem conhece a empresa, que o cara é dono de várias empresas e nunca pisou lá. E nessas empresas públicas não tem isso. O cara que faz a empresa funcionar, ele trabalha na empresa. Todo mundo que ganha dinheiro na empresa é o cara que trabalha na empresa e não é uma empresa que vai ter igualdade salarial. Por isso que eu estava colocando essa questão. Ela está em mercado, assim como existe um mercado de trabalho. E as pessoas vão ganhar de acordo com a sua produtividade. Então, se o cara é um administrador muito bom, ele vai ganhar mais. Se o cara é um funcionário muito bom, ele pode ganhar mais do que o outro que está do lado. E não tem aquela coisa que você falou da estabilidade que existe hoje. Vários conceitos estão no livro que criticam esses problemas existentes na empresa pública hoje. A estabilidade é um problema desse. A pessoa chega, ela não tem a mesma aptidão ali ou não trabalha da mesma forma que o outro e ela não pode ser mandada embora, então ela não se preocupa em ser mais produtiva e ser mais eficiente, e ela não é mandada embora. Então, nesse caso, isso daí é um problema da empresa pública brasileira hoje. Mas no modelo do comunismo empresarial de mercado não tem esse tipo de estabilidade. As empresas vão estar lá pelo mérito. Então a meritocracia é resgatada nesse modelo, que já se perdeu no capitalismo. A outra coisa, você falou sobre a educação, né? E aí eu até depois eu vou queria que você falasse qual é a sua proposta para melhorar a educação, que você falou que precisaria de uma educação melhor, mas claro, mas isso daí precisa de uma proposta. O Bolsonaro, por exemplo, eu não vi proposta dele nenhuma para melhorar a educação. Eu vi ao contrário, ele querendo acabar com filosofia, com sociologia, querendo tá cortando gastos da educação para dar aumento para militar. O que ele fez foi isso, ele cortou agora bilhões agora na educação, no orçamento da educação, e ao mesmo tempo ele deu aumento de bilhões para o orçamento militar. Ou seja, ele cortou da educação para botar nos militares. Né? Então dá para a gente fazer uma conta básica para chegar aí. A outra questão que você colocou que vem mesmo parecido com aquela outra da estabilidade foi a do monopólio. Aí, de fato, monopólio também considera, no comunismo empresarial de mercado também considera que monopólio é ineficiente. Por isso que não são empresas públicas monopolistas, são empresas públicas que vão concorrer entre si e vão concorrer no mercado. Elas vão concorrer, inclusive, com as capitalistas e a mais eficiente vai ser a que vai ficar. E as menos eficientes vão tender a desaparecer. É até um modelo bem darwiniano nesse sentido, né, de seleção natural, praticamente. Mas não são empresas monopolistas. Inclusive, o Estado tem que utilizar o dinheiro dos impostos para ir criando empresas concorrentes, inclusive, e deixar as empresas disputarem pela empresa mais eficiente. Aí você falou da indicação política, né? E tal, de fato também no comunismo empresarial de mercado não é indicação política para administrar a empresa,
é mercado, é prática de mercado e é mercado de trabalho. Então, são modelos de administração dentro do mercado. O administrador que vai ficar, ele é o administrador mais eficiente e se ele der prejuízo, ele vai sair, vai ficar. Se ele estiver dando lucro, ele fica como administrador e vão ter concorrência. Assim como existe um modelo de, por exemplo, a gente tem vários modelos hoje de tipo de concorrência para esse tipo de coisa, desde empresas que concorrem em licitação para ver quem fica com uma administração, existem administradores profissionais que também estão em modelo de mercado de administração. Existem vários modelos na proposta e isso daí, inclusive, está mais detalhado na sequência do livro, né, que é o outro. Trata mais desses modelos, de como que faz para utilizar o modelo de mercado para a administração, para a escolha da administração da empresa. A estabilidade, você já falou. E a economia de mercado, você falou que a economia de mercado ela foi a mais eficiente. E de fato, o comunismo empresarial de mercado ele também trabalha em mercado. E por justamente ele considerar que é um modelo de mercado é um modelo mais eficiente do que a economia planejada, que era a economia lá da União Soviética, que era a economia onde sentava um grupo e decidia tudo sobre a economia, decidia quantos pães iam ser fabricados no país, como ia ser feito os sapatos, quantos sapatos, qual cor. E essa economia planejada, ela de fato não funciona. Mesmo com os melhores teóricos, tipo Oscar Lange, vários outros autores, não conseguiram chegar, eles criaram a econometria e tudo, mas mesmo assim não conseguiram chegar a um modelo eficiente, mais eficiente que o modelo de mercado. Então, o comunismo empresarial de mercado, ele utiliza o mercado, só que ele utiliza o mercado de uma forma melhorada. Ele utiliza essas empresas que são mais eficientes que as empresas privadas atuais. Acho que eu falei de tudo aí que você falou. Entendi. Deixa eu quer falar alguma coisa? Queria perguntar uma coisa. O Leandro falou do Estado criar novas empresas para concorrer com elas mesmas, com outras empresas criadas por ela, certo? Sim. Então, aí ele vai criar essas empresas para concorrer entre si e, no caso, o administrador será o administrador privado. Quem indica esse administrador? O próprio governo? Não, é um modelo de mercado. Isso daí está na sequência do livro, que vai sair agora, né? Vai sair ainda esse ano. Que o são. O seu? A sequência, isso. Que vai trabalhar de que forma que existem mecanismos de mercado para a escolha dos administradores. Mecanismos de mercado, que são dentro da concorrência, dentro do modelo de concorrência, sem a intervenção de um político. Não tem como, mas vamos lá, o governo vai criar uma empresa, vamos lá, uma empresa, sei lá, de telefonia, o governo criou uma empresa de telefonia, aí a empresa vai criar o governo vai criar uma outra empresa de telefonia, vai haver uma licitação para o gerente, para a pessoa que vai comandar essa empresa. Então, a licitação vai ser por alguns critérios, capacidade, formação e tal. Mas alguém vai ter que indicar, não, vai ter que decidir. O Leandro é o mais capacitado dentro dos critérios aqui. Vão ter vários ali que vão estar dentro daquele critério que o governo vai estipular. Então, alguém vai ter um humano que vai, em algum momento, decidir quem vai ser o cara. Vai ser o Leandro ou o Henry. O currículo dos dois é parecido. Então, vai ser o governo pode fazer. Não, vai ser o Leandro, porque o Leandro ele é parceiro do governo e eu vou indicar o Leandro, porque mais na frente a gente pode, de repente, armar alguma coisa. Aí cria uma outra empresa. A outra empresa, a mesma coisa. Vai ter que alguém ser o indicado, o escolhido, dentro de alguns critérios que o próprio governo vai determinar, o critério que ele quer. Não, os critérios são basicamente
quem oferecer menores custos e maiores lucros para a empresa é que vai ser escolhido. Só que ele tem um prazo para ele entregar isso. Ele tem um prazo. Como é que ele vai garantir o lucro? Hã? Como é que ele pode garantir o lucro antes de começar na empresa? Não, ele vai mandar a proposta. E ele manda a proposta seguinte: olha, eu consigo eu tenho previsão de tanto de lucro por um custo menor. Eu quero receber 100 mil, dar um lucro de 5%. O outro fala, eu quero 200 mil para dar um lucro de 5%. O que nesse caso é o que pegou, ele que aceitou a empresa ou a pessoa que aceitou um valor menor vai ser escolhida. Ou a pessoa que vai dar um lucro maior. Só que ele tem um prazo para dar. A empresa tem que dar os resultados. Se a empresa não der o resultado previsto, conforme a proposta da empresa ou da pessoa, a pessoa sai. E por isso é um mecanismo de mercado. E entra a outra empresa. E no final das contas, as empresas têm um ranking de empresas que entregam o que elas estão propondo. Então, uma empresa que não está entregando o que ela propõe, ela não pode participar de novo. E vão ser... Existem vários mecanismos, inclusive, que são viáveis para se dar a essa administração sem necessidade de um político estar decidindo com critérios pessoais. Então, Leandro, eu entendi direitinho o que você falou com relação à licitação. Em parte, até faz sentido. No caso do cara não bater a meta dele lá, dele não cumprir com a meta dele, ele ser retirado da gestão da empresa. Até aí tudo bem. Só tem um problema que já aconteceu ao longo da história do Brasil, acontecia até pouco tempo atrás. Quando toda empresa que ela tem como o Estado como dono dela, quando ela dá um prejuízo, essa diferença que é feita para poder... Essa diferença que é complementada para poder tirar o prejuízo da empresa sai do Tesouro. O exemplo que a gente tem é com a Petrobras, tá? A Petrobras trabalhou no prejuízo aí, se eu não me engano, durante 1 ano e meio, eu não sei exatamente o tempo, no governo Dilma. O recurso que era colocado na empresa para poder cobrir essa diferença da Petrobras, Leandro, saía direto do Tesouro. Então, mesmo que seja numa gestão privada, qualquer falha que vier a ter desse grupo que vai estar gerindo essa empresa, não sai do ponto dele. Qualquer prejuízo vai ser um prejuízo para a população. Mas isso daí é um modelo contrário ao modelo de economia. O que a gente trata no comunismo empresarial de mercado são empresas públicas em modelo similar à empresa capitalista. Então, ela não pode recorrer ao Estado, senão seria uma vantagem injusta comparado com as empresas capitalistas. Ela não pode recorrer ao Estado, ela tem que recorrer aos próprios recursos, ela tem que planejar e se a empresa for ineficiente, ela tem que falir. Mas a finalidade dela, no geral, a gente vai ter empresas que vão falir e vai ter empresas que vão ser bem-sucedidas. Assim como a gente tem hoje um modelo que é bem ineficiente, a gente tem um modelo bem ineficiente e ainda assim tem muitas empresas públicas que estão entre as maiores do país e mais lucrativas. Porque tem monopólio. Não necessariamente. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras não é um monopólio. 80% do mercado. Não, ela não tem um monopólio. Ela tem um monopólio de eficiência. Ela é mais eficiente, mas qualquer pessoa pode entrar no mercado com ela. Desculpa te interromper. O Ike Batista tentou. O Ike Batista ele investiu um dinheirão para ser concorrente direto da Petrobras e faliu. Ou seja, ele entrou para ser concorrente da Petrobras, só que ele não foi tão eficiente quanto a Petrobras. E aí ele faliu. E isso daí é parte do mercado. Não, me dá só uma parte aqui. Não é qualquer um que pode entrar, não. Porque existe uma burocracia estratosférica que encarece muito essa entrada de mercado e limita a quantidade de empresa que entra dentro do segmento. Tá?
A Petrobras, hoje, ela tem aí, na base mais ou menos de 70%, 80% da concessão de exploração de petróleo. Então, não tem... A Petrobras, ela não atua no modelo de concorrência Não, mas perfeita, ela que descobriu esse petróleo. Ela que descobriu... Eu sei. Ela descobriu a Petrobras, só tinha... A questão não é... Qualquer outra empresa pode pesquisar petróleo hoje, só que não... Sim. Não fazem. Inclusive, esse modelo que fizeram aí de concessão atualmente é injusto com a Petrobras, porque a Petrobras investiu para encontrar, quando encontra, ela tem que pagar para ter a concessão e tem que concorrer com as outras que não investiram. As empresas que vão ter a concessão que vão passar para o governo. Não foi assim. Deixa eu explicar rapidinho com relação à Petrobras. Tá? Você tem o campo de exploração de petróleo. Como eu te falei, é tão custoso, tão burocrático para outras empresas entrar, que poucas empresas conseguem entrar. Então, entra pela questão do oligopólio que eu estou te falando. Entendeu? Você pega o número de empresa petrolífera que tem atuando dentro do mercado brasileiro e compara com o petrolífero que tem no mercado americano, no mercado saudita, né, que também é um mercado muito aquecido com relação ao petróleo. É o que eu estou te falando. O que você citou, explicou com relação à gestão da empresa, nessa teoria que você está apresentando aqui, até faz sentido. Mas toda empresa, sendo ela pública ou privada, ela corre risco de quebrar e dar prejuízo. A diferença é que, se ela dá um prejuízo, a gente, que é pagador de imposto, a gente toma um prejuízo porque vai sair do tesouro. O cara que ele vai assumir uma empresa dessa para gerir, vou dar um exemplo aqui, eu tenho a Barbosa Administradora de Empresas, e aí eu ganhei uma licitação dessa, eu vou administrar uma empresa, o Correio, por exemplo, que é uma empresa do Estado, certo? Se numa falência dessa uma empresa e eu for responsabilizado a repor o recurso perdido para essa empresa, se eu não tiver recurso do meu bolso em termos de patrimônio, o máximo que pode acontecer é eu ser preso, o país tomar um prejuízo do mesmo jeito. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Agora, se você pega, por exemplo, eu privatizei o Correio, tá? Aí entrou alguns bilhões lá no meu caixa, né? Que eu sei que dinheiro acaba, porque aquele recurso ele vai ser utilizado. Mas aí, no momento que ele diminui a quantidade de burocracia para poder, dentro do segmento, que começa a aparecer empresa, eu vou ter uma arrecadação, até que seja menor, tá? Mas, em compensação, pelo fato de eu não ter empresa me dando prejuízo, eu já estou diminuindo o custo do orçamento da União, tá? E aí começa a ter a questão da concorrência entre as empresas, o preço tende a baixar e o serviço melhorar. Melhora para todo mundo. Só um detalhe com relação ao que você falou sobre o dono ter lucro, do filho do Eike Batista, dos filhos do Rockefeller nunca mais precisar trabalhar. Cara, isso vale para qualquer pai de família. Você tem filho aí, como você citou. Uma das coisas que motiva muita gente a trabalhar, a melhorar a sua capacidade financeira, é justamente para dar uma vida melhor para os seus filhos. Tá? Dar uma vida melhor do que você teve, dar para ele o que você não teve. Não muda nada na minha vida se o fato do Eike Batista, o filho dele, não precisar trabalhar, não mais trabalhar. Entendeu? Não muda nada. Ele que produziu aquele patrimônio, o dinheiro é dele. Aquele dinheiro fica para quem ele quiser. Entendeu? E o que acontece? Aí cai na chamada pirâmide invertida, que eu vi outro dia numa palestra de economia. Né? Você vê muita família passando de geração em geração que não consegue manter o patrimônio na mesma proporção, cai na pirâmide invertida, que é o pai rico, o filho nobre e o neto pobre, que chama. E principalmente dentro do setor empresarial, quando acontece isso, que o filho já não tem a mesma capacidade de gerir a empresa que nem o pai, isso acontece no meu ramo, tá? Eu vejo muito comerciante, muita família de comerciantes, de atacadistas se arrasando desse jeito. Você abre espaço para outros concorrentes invadirem o mercado também. Então, no fundo, o país como um todo, a população como um todo, não perde. Quem vai perder vai ser o filho e a família do empresário. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver, não tem problema nenhum o empresário estar ganhando dinheiro e deixando o dinheiro para a família dele. Isso não vai interferir na economia do país e no bem-estar da população em si. Com relação ao que você falou, a educação... A meritocracia. Isso daí foi, então, só falei isso em referente à meritocracia, que a meritocracia ela não está mais sendo tão útil como ela era no início do capitalismo. Então, assim, quando os liberais hoje, defensores do capitalismo hoje falam em meritocracia... aí, já volto. Eles falam em meritocracia,
Eles falam criticando o comunismo, que o comunismo marxista não tinha meritocracia exatamente, só que Não, eles não entendi. veem que no capitalismo também existe esse problema, que na verdade não está tendo mais meritocracia,